Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Bora lá estudar mais um pouquinho de matemática aqui com a professora Neumar? Vamos? Vamos estudar aí, continuar estudando a função quadrática, né? Vamos lá! Então, olha só. E qual que é o objetivo da aula de hoje? É continuar estudando função quadrática e dentro disso encontrar uma outra forma de resolvê-la. Tá? Então, a gente consegue resolver utilizando a fórmula de Bhaskara, consegue resolver utilizando fatoração e também conseguimos utilizar usando uma técnica chamada de soma e produto. Tá? Vamos conhecer um pouquinho dessa técnica? Então, olha só. Né? Então, como podemos determinar, né, o zero ou raízes? Né? Nós chamamos de zero ou raízes de uma função quadrática. Como será que nós podemos encontrar isso? Igualando a função a zero, né? Muito bem. E além de fórmulas de resolutivas, será que existem outras formas que nós podemos utilizar para fazer encontrar essas soluções? Lembrando, né, quando nós temos uma equação lá do segundo grau, ou também chamada de função quadrática, nós encontramos sempre duas soluções, né? Então tem que focar ali que a gente vai encontrar duas soluções, não esquecer disso, tá bom? Então, olha só. Né? Para lembrar, né, e ficar bem claro aí para vocês que x é o zero ou raiz de uma função quando que, né? Quando nós colocamos f de x igual a zero, ou seja, a nossa equação ela é igualada a zero, a equação do segundo grau. É bem como a gente já calculava essa equação do segundo grau para a gente encontrar essa raiz, tá bom? Ou o zero da função, que a gente relaciona isso trabalhando com funções, tá bom? Tá? Olhando no gráfico, aqui nesse gráfico, a gente tem três pontinhos que estão ali no x. Quem que é o x? É essa reta horizontal, né? Que é a reta do eixo x. Então, nós temos três pontinhos que indicam quem são as raízes dessa função. Tá? No gráfico, elas estão ali representadas, ou seja, o zero dessas funções, tá bom? Então, nós também conseguimos identificar isso no gráfico. Então, por soma e produto, como que a gente pode resolver isso? É uma técnica, tá? Então, olha só, a soma e o produto das raízes de uma equação, que tem essa equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, isso é a carinha dessa equação, né? São dados respectivamente por menos b sobre a e c sobre a. Então, se você tem lá uma equação de segundo grau e você quer encontrar o valor dessas raízes ou desses zeros, você consegue fazendo essa substituição. Menos b sobre a e c sobre a. Você vai encontrar as duas soluções. Para cada uma, né, uma solução. E isso está relacionado o quê? Com soma e produto. Ou seja, a soma é o quê? A soma das duas raízes, ela é igual a menos b sobre a. E a multiplicação dessas duas raízes, ela é igual a c sobre a. Então, a gente tem algumas relações que a gente pode estabelecer, tá bom? Então, vamos lá, né? Olha só. Então, vamos começar estudando aqui comigo. Ó. Determine se existirem, né? A gente fala se existir, por quê? Lembra lá, quando delta é igual a zero, a gente não consegue encontrar raízes reais, tá? Porque ele vai ser uma raiz negativa. E a raiz negativa lá não faz parte do conjunto dos reais, faz parte do conjunto dos números complexos. E não se enquadra nesse momento para o nosso estudo. Por isso que, às vezes, nos exercícios a gente coloca assim. Então, para a gente encontrar se existir, tá bom? Porque pode não existir. Então, vamos lá. A gente tem aqui uma função, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, tá? Aí, continuando aqui com a resolução, o que a gente pode fazer? Olha só, a equação do segundo grau é qual? X ao quadrado menos 5x mais 6, igualando a zero. Então, eu coloco f de x igual a zero para eu poder encontrar o zero da função. Então, a soma das raízes, então, ela é dada por quê? Né? A soma, ela é dada por menos 5 sobre 1. Por que menos 5? Porque a gente tem o menos, que é lá daquela relação que a professora estabeleceu aqui, né, com vocês, olha só a soma, menos b sobre a, tá? Então, menos b sobre a. O a é 1 e o b é menos 5, tá? Então, isso vai ser igual a 5, tá? E o produto, ele é dado por quê? Pelo c divididos por a. Tá bom? O C é 6 e o A é 1. Então, aí a gente encontra essa solução, sem fazer fórmula, sem usar fatoração, sem nada, somente estabelecendo essa relação, que é questão de prática. No começo, às vezes pode ficar um pouco confuso, mas conforme você vai praticando, isso fica mais claro, mais fácil de identificar. Então, ou seja, né, o que nós estávamos fazendo?
procuramos, né, um par de números, ou seja, né, dois números, cuja soma seja 5 e o produto deles seja 6, tá? Então, esses números são o quê? 2 e 3, porque se eu somar 2 mais 3, é 5, e o produto deles, 2 vezes 3, é 6, tá bom? Beleza? Então, aqui a gente tem mais uma para a gente resolver juntos, tá bom? Antes da gente começar a praticar. Então, determine aí se existirem, né, esses zeros novamente. A gente tem aqui uma outra equação, né? Função, né? Que no caso do segundo grau, f de x igual a x ao quadrado mais 3x ali menos 28, tá bom? Então, nós precisamos descobrir, né, o quê? Dois números cuja a soma seja menos 3 e o produto seja menos 28. A soma, ela sempre vai ser dada aqui pela soma, né, vai ter que ser o b, mas com o sinal trocado. Por isso que, ó, precisamos descobrir dois números cuja soma seja menos 3. Tá vendo que aqui na equação tá 3 positivo? Mas essa soma tem que dar menos 3 para valer essa regrinha aqui, tá? E o produto tem que ser igual ao C mesmo, que é o 28, menos 28, tá bom? Isso não muda. Então, para a gente fazer isso, a gente tem lá a soma, né, que é o quê? Menos 3 sobre 1, que é o quê? Menos, né, o B sobre o A. Então, vai ficar menos 3. E aqui, nesse caso, a gente tem do produto menos 28 sobre A, ou seja, menos, né, no caso, o A, né, o C, sobre o A, que é 1, tá bom? Belezinha? Então, nós conseguimos também encontrar essa solução, tá? Perceba que aqui a gente tem algumas, né, a gente tem algumas possibilidades que elas podem ser identificadas para mostrar, né, que isso é válido. Então, assim, quais que são essas possibilidades para a gente encontrar a soma e o produto? Então, a soma tem que dar lá menos 3 e o produto tem que ser igual a menos 28. Então, como que a gente pode fazer isso? Ah, eu posso pegar 1 e menos 28, será que dá certo? Não dá, né? Ah, mas eu posso pegar o 2 e o menos 14, será que dá certo? Não dá, né? Porque se eu fizer 2 menos 14 ali, né? Ele vai estar menos, 2 menos 14 é menos 12, né? Não vai dar certo, mas o produto daria, né? 2 vezes 14 daria menos 28, mas não dá certo para a soma. Ah, mas e aqui nessa opção, o 4 e o menos 7, será que dá certo? Ó, opa, 4 menos 7 é menos 3. E 4 vezes menos 7 é menos 28. Né? Então, aí sim, né, nesse caso, a gente consegue encontrar, sim, essa solução. Então, essa é a ideia. A soma ela tem que dar o B com o sinalzinho trocado, com o sinalzinho inverso da operação. E, no caso ali, o produto é a multiplicação, tem que ser igual ao C, tá bom? Então, é uma regrinha aí que a gente pode estar utilizando, tá joia? Então, é mais fácil descobrir quais são os números inteiros, né, cujo produto seja igual ali a menos 28, tá? Então, e quais destas, né, que é em relação à soma? Então, é isso que a gente veio conversando ali, tá bom? Então, aí, nesse caso, concluindo, a gente tem, né, 4, né, mais menos 7, que é menos 3, e 4 vezes menos 7 é menos 28, tá bom? Beleza? Então, tá joia. Então, assim, os zeros dessa função, né, no caso, é 4 e menos 7, utilizando aí soma e produto, tá bom? Então, bora praticar um pouquinho? Vamos lá. Então, Renata tem 18 anos e Lígia, 15. Daqui a 4 anos, o produto de suas idades será igual a 378? Será? Hein? Professora vai dar um tempinho para vocês pensarem. Eu já retomo aqui para a gente poder fazer essa correção.
E aí, galerinha, bora fazer essa correção com a prof? Então, vem aqui, me acompanhe, olha só. Então, daqui a 4 anos, é lá no futuro, né? Portanto, chamamos aí de x, tá? Então, nesse caso, né, a Renata, né, até tá um errinho de digitação aqui, depois a professora arruma, né? Renata, né? Olha só, a Renata, ela tem 18 mais x, né? Porque é lá no futuro, a gente não sabe disso. A Lígia, 15 mais x, tá bom? Porque é lá no futuro. Então, o produto das suas idades, a gente resolvendo isso, a gente tem 18 mais x vezes 15 mais x. E isso está sendo também dado no exercício que é igual a 378, tá bom? Então, precisamos resolver aí este produto para verificar isso. Então, vamos fazer isso, né? Então, nós vamos fazer lá, né? 18 tem aquela propriedade distributiva, tipo chuveirinho, né? Todos que têm que serem multiplicados entre si. 18 vezes 15, 18 vezes x, né? X vezes 15 e x vezes x. Tá? Juntando tudo isso, nós temos que a multiplicação de 18 vezes 15 é 270, 18 vezes x é 18x, 15 vezes x é 15x e x vezes x é x ao quadrado, tá bom? Então, aqui nós temos uma equação do segundo grau, x ao quadrado mais 33x, né, igual a 108, tá? Então, nós podemos tentar resolver isso por soma e produto, ou seja, a soma ela vai ter que ser igual a menos 33, né, a soma dessas duas raízes, ou seja, o b ali com o sinal trocado. E a multiplicação ela tem que ser igual ali a menos 108. Tá? Então, aí tem algumas possibilidades que a gente pode ir encaixando até poder encontrar essa solução, por tentativa. E quais números que eu somo que dá menos 33? E quais números que eu posso multiplicar que pode dar ali o 108, tá bom? Menos 108. Então, dentre essas possibilidades que a professora colocou aqui, né, existem até outras que vocês podem ter também pensado, então é o menos 36 e o 3. Por quê? Menos 36 mais 3 é menos 33. E menos 36 vezes 3 é menos 108. Então, aí, nesse caso, a gente já conseguiu encontrar também ali, né? Olha só, como x representa anos, então, a resposta é daqui exatamente, né? 3 anos. 3 anos. A gente considera o valor positivo, as raízes são 36 e 3. Não consideramos o negativo, porque não faz parte do contexto do exercício, né? Ser anos negativos, né? Anos aí positivos, tá? Então, nesse caso, né, vamos verificar como que isso vai ficar. Então, nós temos lá, né, que a Renata tinha 18, mais 3 vai ter 21, 15 mais 3 vai ter 18, né, a Lígia, tá? E multiplicando essas idades vai dar exatamente ali, né, 378, tá bom? Exatamente isso. Bora praticar mais um pouquinho, galera? Olha só. A quadra de vôlei é retangular, né, e compreende a quadra, né, de jogo e a zona livre, que não deve possuir nenhum obstáculo. Nas competições, né, da Federação Internacional de Voleibol, a quadra de jogo deve ter a medida fixa e a zona livre, uma distância mínima em relação ali às delimitações, né, laterais e de fundo da quadra do jogo, tá bom? Beleza? Então, a pergunta é aqui para vocês, né, nesse caso, observando essa quadra, né, o que a gente pode pensar nisso? Ó, considerando o esquema da quadra, qual é a lei da função A, né, que determina a área da quadra do jogo, e a lei da função L, que determina a área livre? Olha só a perguntinha aí para vocês. Então, pensem no cálculo de área e tenho certeza que vocês vão conseguir resolver essa. Tempinho para vocês.
E aí, galerinha, lembraram do cálculo de área? Ah, tenho certeza que sim, né? Então, o que a gente quer encontrar? São duas coisas, né? Então, é a lei da função, né? No caso, que determina a zona livre e também a que determina a quadra do jogo, né? São duas áreas diferentes, tá? Então, como que nós podemos fazer isso? Para determinar a área do jogo, nós vamos multiplicar, né? O comprimento vezes a largura. Então, comprimento 2x vezes x, então vai ficar lá, né? X vezes 2x é x ao quadrado. Então, essa é a lei de formação aí que indica o cálculo da área, tá? E da área livre, né, no caso ali que a gente tem, olha só, né, esse espaço maiorzinho que a gente tem é o quê? Vai ficar 2x mais 1 vezes 4x menos 2, porque é o comprimento vezes a largura. Só que a gente tem que descontar, né, a nossa primeira área, que é a área lá do jogo, né? Então, por isso, menos a. Tá? Então, fazendo essas multiplicações, nós vamos encontrar 2x, né, vezes 4x, é 8x ao quadrado. Então, vamos fazer essa distribuição, fazer toda essa multiplicação e juntando esses termos, nós vamos encontrar que a nossa área é 6x ao quadrado menos 2. Isso mesmo, tá bom? Então, 6x ao quadrado menos 2, claro, descontando também aqui, né, o menos 2x ao quadrado, que é aquela área do jogo, né, a área da quadra do jogo, tá bom? Então, isso mesmo. Lembraram de descontar essa área? Ah, não sei, hein? Então, olha só. Mais uma aqui para vocês treinarem. Sabendo que em competições organizadas, né, pela Federação lá Internacional de Voleibol, a quadra de jogo tem 162 metros quadrados, tá? Qual que é a área da zona livre indicada no esquema? Ai, ai, ai. Mais um desafio aí para vocês? Então, tempinho, já retomo aqui para a gente fazer a correção. E aí, galerinha, conseguiram? Ah, vamos ver então. Vamos verificar se deu certo esse negócio? Então, olha aqui, né?
Então, a gente tem lá, né, a área do jogo, né, que é a área ali, né, a área da quadra de jogo, né, igual a 2x². Isso nós já tínhamos identificado no cálculo anterior. E o exercício nos traz agora, né, que essa área é de 162, né, metros quadrados ali, né. Então, fazendo isso, o que a gente consegue? A gente consegue, né, reorganizar e chegar aqui numa equação do segundo grau, em que nós temos 2x² menos 162, né, igual a zero. Podemos utilizar uma estratégia de divisão dessa equação do segundo grau por 2. Né? Então, 2 dividido por 2 vai ficar 1. 162 dividido por 2 vai ficar o quê? Menos 81. Tá? Uma forma da gente resolver isso é utilizando a soma e o produto, né? Ou seja, em que, né, a nossa soma ela vai ter que dar igual a zero, porque a gente não tem o b aqui nesse caso. Ó, a gente tem x², mas a gente não tem nenhum termo que acompanhe só o x. Então, o b é igual a zero, tá? E a multiplicação tem que dar menos 81. Então, 9 vezes menos 9 é menos 81. E 9 menos 9 é zero, tá? Aplicando isso lá na nossa área lateral, né, que a gente também encontrou essa relação lá no cálculo anterior, que é 6x² menos 2, a gente vai substituir o valor de x ali. Substituindo o valor de x, que é 9, né, nós temos 6 vezes 9², que é 81, menos 2. Então, 6, ordem de operação, gente. Primeiro multiplicação, depois subtração, tá? Não pode subtrair antes. Primeiro a multiplicação, divisão, depois adição e subtração. Então, multiplica primeiro, né? 6 vezes 81, que vai dar 486, menos 2, que vai dar 484 metros quadrados. Muito bem, tá? Então, e por se tratar, né, de uma medida, né, que consideramos a resposta ali positiva, a gente vai considerar, logicamente, né, a resposta positiva, tá bom? Beleza? E o que nós vimos nessa aula, gente? Olha só, para determinar os zeros de uma função quadrática, nós podemos utilizar diferentes situações. Já trabalhamos com a equação, agora com a fatoração, e nesse caso nós trabalhamos aí com a soma e produto. Muito bem, espero que vocês tenham compreendido um pouquinho. Até mais!